estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor.
Glória a Deus. Né? Meu Deus. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe sua vida. Amém. Que você possa querer, amém, que o Senhor, Ele invade nossos corações com a luz dele. Amém. Glória a Deus. Gente, então vai comentando aí. Vê se o áudio tá bom, se não tá bom, tá bom. Vocês aí que estão nos assistindo, vocês têm muita voz aí, porque lógico que é honra e glória para Jesus, mas é para que você também assista, para que você compreenda, é para que você entenda a palavra. Então, se tiver alguma coisa abaixo, fora aí de alguma coisa, você dá um toque aqui embaixo para a gente poder ajustar aqui. Amém? Glória a Deus. E não deixa de compartilhar, amém, com quem não pôde estar aqui hoje, né? Nossa, tô até sem voz. Glória a Deus, não deixa de compartilhar, amém. E já que você está aí na sua casa, amém, preste bastante atenção, porque agora, como o Caio disse, é a hora mais importante, amém. E se você tiver algum pedido de oração... Você que está em outro país, mais 55 013 99104 1117. Mais 55 013 99104 1117. Nesse número você pode mandar o seu pedido de oração. A gente vai ter o maior prazer de poder orar por você, pela sua família, pela sua casa, tá bom, gente? Então, não fique tímido, mande a sua foto, tá bom? Pra gente poder orar por você. Então, gente, como a Mari disse, compartilhe esse link com mais pessoas, para que mais pessoas, mais vidas sejam alcançadas. Eu estou muito feliz. Tá feliz, Mari? Poxa, porque muito. Estamos de volta na casa Glória do Senhor Jesus. É onde Jesus ele ordena as suas bênçãos para sempre. Glória então a gente está muito feliz com o nosso retorno e que você possa aproveitar o culto, tá bom, gente? Lembrando você, tem os nossos estudos lá no YouTube. E lá no YouTube está Livre Acesso Santos. Você pode também desfrutar do que Jesus tem revelado a nós esses últimos tempos, tá bom? E o último livro foi o livro de Gálatas, tá muito legal. E nosso anseio é que você também seja abençoado através desses estudos, tá bom, gente? Então é isso. Esqueci algum recado? Não, né? Só isso, né? Já falou. Glória a Deus. Então, gente, glória a Jesus. Gente, eu falei rápido hoje, né? Agora. Gente, glória a Deus. Deus abençoe tua vida. Aperte o cinto e aproveite a palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Bom podemos estar aqui em comunhão, dar os recados, também todo outro recado que domingo teremos um culto já diferente, né? Aproveitar que temos debaixo da lei, poder ter 60% da capacidade do pessoal na igreja. Então eu te convoco para você vir para a casa de Deus, né? Várias coisas, o comércio já está todo praticamente aberto, shopping, praia, né? Os restaurantes. Então a casa de Deus também é um local para você vir cultuar a Deus, adorar o Senhor, amém? E nesse domingo vamos estar fazendo uma experiência do Ministério Infantil. Então você que tem criança, você nos procure antes, dê o nome das crianças, vamos ver quantas crianças poderemos receber aqui, tá bom? Os professores vão nos auxiliar. O culto agora é mais rápido, né? O culto é aproximadamente 1 hora, no máximo 1h30 depois da oração, mas o culto é 1 hora, o que transmitimos aqui online. Vamos continuar transmitindo online, só que estamos também buscando, né? Depois da filmagem aqui, buscamos mais ao Senhor, temos mais tempo de orar, de buscar, de nos consagrar. Então você é convidado, se você for convidar alguém, um visitante também, sempre nos procure, tá bom? Para a gente manter tudo ordem aqui certinho, saber os locais que vamos estar usando, amém? Vamos orar então no nome do Senhor Jesus, para que essa palavra venha ao nosso encontro, porque essa é a vontade de Deus, que a palavra dele venha ao nosso encontro, amém? Para nos transformar. Deus é bom e seu amor dura para sempre. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, queremos te louvar. Deus, obrigado, Senhor, por podermos nos reunir em Teu nome, Pai. E aqui estamos no Teu nome, o nome santo, o nome poderoso, Pai. Estamos aqui agora, Senhor, pedindo sabedoria, Senhor, para compreender a Tua palavra, que essa Tua palavra traga revelação, que essa Tua palavra venha trazer direcionamento, Senhor. Não apenas conhecimento, mas direcionamento e revelação, Pai. No nome de Jesus que oramos, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá para a palavra de Deus, a palavra de Deus que vamos compartilhar, né? Nesse dia se encontra no livro de João, capítulo 18, João capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 11, vamos apenas comentar, mas o que chama a atenção é o versículo 10 e 11, que diz assim:
Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada, acaso não haveria de beber o cálice que o Pai já me preparou, né? Então, glória a Deus. Então, vemos essa passagem aqui que vemos que é quando Jesus foi preso, Jesus foi traído por Judas, Jesus estava no Getsemane orando com seus discípulos. Depois que eles saíram do Getsemane, diz aqui nessa passagem que foi quando Jesus foi preso. Diz que soldados, junto com Judas, foram para prender Jesus, né? Era uma legião de soldados, mas também aqui João destaca que existia um homem, não era um soldado, mas era um servo do sumo sacerdote, que seu nome era Malco, o qual Pedro, por causa daquela situação, de repente Pedro se viu ali encurralado, viu cheio de pessoas ali armadas que iam prender Jesus, e Pedro estava armado também, pegou uma espada e decepou a orelha daquele homem, né? Mas aqui no livro de Lucas 22:51, agora também diz que Jesus, tocando na orelha do homem, a curou e a restaurou. Ou seja, Jesus, aquela situação toda, ou seja, à noite, de madrugada ali, né? Mas estava escuro, o pessoal estava com tocha, soldados a cavalo, a pé, lanças, né? Vários soldados com violência foram para prender Jesus. Então, naquele tumulto, Pedro pegou uma espada e pegou logo a orelha de um servo do sumo sacerdote. Mas aqui em Lucas diz que Jesus ainda pegou aquela orelha, colocou ali de volta e curou. Ou seja, esse foi o último milagre de Jesus. Sabemos o primeiro milagre lá, transformando água em vinho, o último milagre de Jesus antes de ir na cruz. Né? Antes de ir na cruz, o último milagre registrado na Escritura foi ele curar a orelha deste homem. Mas olha coisas importantes, né? E esse título dessa palavra, eu quero que você coloque assim no seu coração. Deixe sempre a vontade de Jesus guiar as suas ações. Deixe sempre a vontade de Jesus guiar as suas ações. Ou seja, Pedro não permitiu Jesus direcionar, Jesus guiar as suas ações, né? Foi um impulso de Pedro, foi a precipitação de Pedro. Pedro estava com uma arma, Pedro estava com uma espada, ele não pensou nem duas vezes, ele pegou aquela espada e acertou bem a orelha daquele homem. Mas Jesus o repreendeu, dizendo que ele não deveria fazer uso daquela espada, porque Deus estava no controle, e tinha uma missão a ser cumprida, realizada. Esse realmente era o cenário que Jesus já estava ciente que iria acontecer, mas Pedro se precipita e se precipitou e logo sobe para esse homem, né, servo do sumo sacerdote chamado Malco. Sabe o que é servo do sumo sacerdote? O sumo sacerdote, que na época Jesus era Caifás, mandou esse servo dele acompanhar junto aquele soldado. Mas para ser um servo do sumo sacerdote, o sumo sacerdote era, na época, que era a pessoa mais importante para os judeus. Ele era o chefe de todos os outros sacerdotes, né? E ele tinha totalmente envolvimento também com os políticos, acesso ali a todos os governadores ali do Império Romano. E agora ele manda um servo dele, chamado Malco, para ficar do lado. Mas por que era servo? Porque ele estava sendo preparado. Nesta época, para alguém se tornar servo, alguém se tornar um sacerdote, ele precisava dedicar a sua vida ao Senhor. Esse homem aqui, Malco, por certo, já tinha de 5 a 8 anos, né, dedicado, separado, consagrado a sua vida, estudando todas as escrituras, as leis de Deus, andando de uma maneira santa, consagrada. E agora o último estágio dele, era ele servir diretamente ao sumo sacerdote. Então ele era uma pessoa importante, e diz que Pedro logo acertou a orelha dele. Não foi um soldado, não foi um romano, foi o servo do sumo sacerdote, que estava sendo preparado para ser um sacerdote. Mas olha que interessante o que a Bíblia diz, que a orelha direita dele foi arrancada. E isso para um sacerdote era uma das piores coisas que poderia acontecer. Porque lá no livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 20, vai nos contar quando Deus estabeleceu como que os sacerdotes, né, deveriam ser separados. E lá diz que, Êxodo 29, 20, diz que Deus instruiu Moisés para pegar um animal, fazer um sacrifício, um cordeiro, queimar ele como holocausto, e o sangue daquele cordeiro deveria ser passado bem na orelha direita do sacerdote, e foi ali de Arão e seus filhos. Ou seja, o sangue
precisava tocar a ponta da orelha do sacerdote, e a direita. E agora esse sacerdote que estava no último estágio perdeu a orelha, ou seja, é como se tivesse perdido tudo, né? Toda a sua carreira, todo o seu sonho, todo o seu projeto acabou ali. Quando aquela orelha caiu, ele falou, eu não podia ter arrancado a minha orelha, né? Porque ele precisava daquela orelha para o sacerdote, da mesma forma, tocar na orelha dele com sangue de animal. Você entende isso? Que nada passa despercebido na Escritura, tudo tem um propósito. E Jesus, naquele tumulto, Jesus, mesmo ali, aquela contenda, aquela briga, Jesus agiu o quê? Com compaixão, com misericórdia, como se estivesse restaurando novamente o sonho, o projeto, toda a dedicação daquele sacerdote. Ou seja, tudo que aquele jovem agora precisava era de uma orelha restaurada. Jesus foi lá fazer o último milagre, restaurando e repreendendo a vida de Pedro, né? Então, dizendo assim, com isso aqui nós vemos que Jesus se importa com os nossos sonhos, com os nossos projetos, e Jesus quer nos restaurar. Mas, por outro lado, vemos que as nossas atitudes precipitadas, né? Nossas ações precipitadas, quando não são guiadas pelo próprio Jesus, nos leva a fazermos coisas que devem ser repreendidas assim. Pedro foi repreendido porque não era para ele ter pegado uma espada. Aquela espada estava querendo representar a vontade do homem, a vontade própria do homem, a vontade de resolver as coisas da sua maneira, do seu jeito. E agora Jesus fala, não é do seu jeito, não é da sua maneira, Pedro. Eu não preciso de uma espada. Jesus ainda diz lá em Lucas, se eu quisesse, eu pedia ao meu Pai legiões de anjos, mas é para que se cumpra a Escritura, é necessário que eu vá preso. E Jesus se entrega àquela tropa para ser preso, para a história ser cumprida. Mas Jesus restaurou aquela orelha daquele homem e repreendeu Pedro. Ou seja, essa palavra está mostrando que atitudes nossas que são mal pensadas, não apenas mal pensadas. Não estou falando de pensar, não estou falando de experiência. Estou falando de ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Pedro se precipitou. Pedro pegou uma espada e não soube como utilizar aquela espada. Não sabia o que fazer com aquela espada. Jesus falou, a sua espada tem que se manter na bainha. A sua espada não é para você usar essa espada. Ou seja, deixa Jesus, né, controlar, guiar as suas ações. As ações de Jesus agora foi, Pedro, guarda a tua espada. Jesus sempre vai agir com compaixão e misericórdia. Jesus sempre está procurando uma oportunidade para realizar um milagre. Ou seja, naquele mesmo tumulto, Jesus, sabendo que ele ia ser preso, que ele ia levar sobre si o nosso castigo, o nosso pecado, que ele ia se distanciar de Deus por causa do nosso pecado, que ele era o cordeiro que iria sofrer para levar o nosso pecado. Mesmo assim, ele viu uma oportunidade de agir com compaixão, com misericórdia, quando olhou para aquele homem. E aquele homem, com certeza, a sua vida foi totalmente transformada. A Bíblia não conta mais nada dele, mas com certeza aquele homem, quando ele foi consagrado, ou se ele deixou de ser um judeu para ser um cristão, não sabemos, mas aquela orelha foi tocada por Jesus. Ou seja, o sangue do cordeiro tocou naquela orelha que precisava para se ser transformado em um sacerdote. É isso que a Bíblia está querendo nos mostrar, que para as nossas atitudes serem controladas por Deus, nós precisamos permitir Jesus nos tocar. Jesus tocou naquela orelha, representando agora uma consagração, mas também repreendeu a Pedro, porque Pedro não foi um bom ouvinte. Pedro se precipitou. Pedro, ele podia ter pegado aquela espada e falar, Senhor, o que eu faço? Ele ia receber, guarde a sua espada. Não, Pedro se precipitou, foi à frente da vontade de Jesus. Quando nós colocamos a nossa vontade, não vivemos a vontade de Deus. Quando nós agimos por impulso, quando nós agimos com a nossa força, com a nossa lógica, com a nossa razão, muitas vezes estamos totalmente contrários à vontade de Jesus. Essa palavra está nos dizendo que para a gente aprender a mover na espada, precisamos primeiro aprender a ouvir a voz de Jesus. E para ouvir a voz de Jesus, precisamos que Ele toque em nossos ouvidos. Tocar no ouvido do sacerdote significava que aquele ouvido agora estava ungido, estava preparado para ouvir a voz de Deus, né? Assim deve ser a nossa vida. Aquele homem tinha consagrado toda a sua vida para ser um sacerdote, e o último estágio era que os seus ouvidos, aquele ouvido direito, fosse tocado. Jesus vinha tocar os nossos ouvidos, ou seja, vinha nos dar entendimento que não podemos ser precipitados, que não devemos ter as nossas ações, não devemos pegar a nossa espada. Muitas vezes a nossa espada é a nossa razão,
razão, a nossa vontade, né? Quantas vezes temos a nossa vontade e somos impulsivos, queremos agir, achamos que sabemos como resolver a situação, mas isso é desobediência, isso é não ter um ouvido ungido, isso é não dar atenção à direção do Espírito de Deus. O próprio Pedro, que foi repreendido, depois nos conta, lá no livro de Atos, capítulo 2, que ele aprendeu a ouvir a voz de Jesus quando disse, fica em Jerusalém. E agora em Jerusalém, ele também se precipita, toma a frente, mas agora ele é totalmente guiado pelo Espírito de Deus. Ele se põe à frente de todos os outros discípulos quando estavam sendo questionados que aquilo era uma bagunça, que aquilo não tinha ordem, não, era um mover do Espírito Santo, e por causa daquela pregação 3.000 almas se converteram. Ou seja, Pedro agora era um homem ungido, Pedro agora era um homem que ouvia a voz de Deus e sabia a hora de falar e o que falar. Então houve o resultado, não foi repreendido, ao contrário, foi usado. Esse mesmo Pedro, que em Atos capítulo 2 é cheio do Espírito Santo e leva 3.000 almas a se converter, é o mesmo que em Atos capítulo 3 diz que ele indo ao templo a fim de orar, encontrou um homem e também ouviu o que o Espírito Santo queria fazer. Disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Você entende que um homem agora guiado pelo Espírito de Deus, ele vai ouvir a direção do Espírito Santo, ele vai saber como se mover. É isso que Deus está querendo nos ensinar. Amém? Que os nossos ouvidos precisam ser tocados, precisa ser ungido, e que a gente não pode ser precipitado, né? Que a gente tem que parar e ouvir a voz de quem? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Quando a gente quer ouvir o nosso próprio coração, a Bíblia diz que o coração é enganoso. Não há nada mais enganoso que o coração, né? Nós vemos muitos filmes, né? Com aqueles final felizes que diz, ouça seu coração, seja guiado pelo seu coração. Não seja guiado pelo seu coração, porque a Bíblia diz que ele é corrompido e ele se engana. Seja guiado pelo Espírito Santo. Todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, não deve agir. Agir ou não agir não tem nada a ver com velocidade ou ser devagar. Não tem nada a ver. Tem a ser ter um ouvido ungido que está pronto para ouvir. Amém? Se está pronto para ouvir, se foi Deus que direcionou, deve ser obedecido. Amém? Esse mesmo Pedro que não sabia utilizar a espada, depois aprendeu a utilizar a espada. A palavra de Deus é a própria espada. E a Bíblia declara que nós devemos saber manejar muito bem a palavra para podermos levar vida, para podermos corrigir os outros, para podermos ensinar aos outros, nos apresentar a Deus como obreiro aprovado, ser um sacerdote ungido, um sacerdote que sabe ouvir a voz do Espírito Santo. Jesus sempre disse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ou seja, o Espírito Santo sempre vai direcionar a vida do cristão. Pedro aprendeu, ele foi corrigido. A palavra discípulo significa disciplina. Precisamos ser disciplinados, né? Quantas vezes, quando pequeno, talvez o seu pai, sua mãe, alguém te corrigiu assim, puxando a tua orelha, fala, vou puxar a tua orelha, né? Jesus é bom, ele não quer puxar a nossa orelha, mas ele quer ungir a nossa orelha, ele quer tocar a nossa orelha, ou seja, nos dá obediência à voz do Espírito de Deus. E quando nós temos essa sensibilidade, Deus falará conosco. Na antiga aliança diz que um jovem chamado Samuel, ele já servia ao Senhor, mas Deus ainda não tinha falado com ele. Ele aprendeu a como ouvir a voz do Senhor. E diz que ele aprendeu assim, fala Senhor, teu servo te ouve. E aí Deus começou a conversar com ele, começou a direcionar. E tudo quanto ele fazia era ungido, era direcionado. É isso que Deus está querendo procurar. Pessoas que aprendam a ouvir a voz do Espírito Santo. E que peguem a sua própria espada, a sua própria vontade e guarde. Só utilize a espada do Espírito. Ou seja, só obedeça a direção do Espírito de Deus, amém? A Bíblia ainda declara assim, se hoje ouvir a voz do teu Deus, não endureça o vosso coração, amém? Endurecer o coração é querer andar conforme a sua própria vontade. Jesus tinha essa opção em chamar anjos para ajudar ele, Jesus tinha essa opção de largar tudo, porém Jesus falou, seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo, obediência total ao Espírito Santo, amém? Não haja conforme o seu querer, não se estribe no seu próprio entendimento, a Bíblia fala, amém? Busca a direção de Deus, Ele é bom, Ele quer te corrigir. Todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, amém? Então essa palavra mostra aqui que este homem foi restaurado. É isso que Jesus quer fazer, restaurar a sua vida. Este homem podia ter perdido todos os seus sonhos, este homem podia ter perdido até mesmo a vida, mas Jesus estava ali para curá-lo, para restaurá-lo. Jesus continua sendo o mesmo, ele sempre vai buscar uma oportunidade de operar um grande milagre. Este homem foi com a missão de prender Jesus. Talvez ele foi cheio de ódio
contra Jesus, mas voltou cheio de admiração, porque Jesus o tocou, seus ouvidos não eram mais desobedientes ao chamado espiritual, seus ouvidos não eram mais desobedientes, ele sabia que somente Jesus podia ter tratado ele com tanto amor, com tanta compaixão e ter feito aquele grande milagre. É esse Jesus que quer fazer um grande milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele busca servos que ele possa tocar, ungir, para ser obediente à voz do Espírito Santo, amém? Esse servo é você, em nome de Jesus. Essa palavra Malco, ele tem 3 significados, né? Significa reinante, pomba ou conselheiro, né? Hebraico ou ali em aramaico tem significado diferente, mas o conselheiro é o Espírito Santo também. Reinante, ele quer que você reine em Cristo Jesus, e uma pomba representa assim a ação do Espírito Santo. Este homem, ele foi transformado porque Jesus o restaurou. Que ele venha restaurar as nossas vidas a partir de agora, os nossos ouvidos consagrados para ouvir a voz do Espírito Santo, para que ele possa verdadeiramente nos direcionar e nos guiar. Amém? Ele possa nos guiar para o centro da sua vontade. Vamos orar, vamos ficar de pé. Amém. Vamos pedir para Jesus tocar em nossos ouvidos espirituais. Vamos pedir para Jesus, ele restaurar tudo aquilo que precisa ser restaurado. Se Jesus naquela situação de trevas, de escuridão, de agito, Jesus não se agitou, Jesus não ficou preocupado. Jesus continuou agindo com amor, com graça, com compaixão, querendo mostrar para Pedro e para seus discípulos: não é hora de desespero, não é hora de agir por impulso, não é hora de ser precipitado. É sempre hora de estar sendo direcionado pelo Espírito Santo. Amém? Então essa é a lição que aprendemos aqui por meio dessa palavra. Deixe Jesus guiar todas as tuas ações. Talvez as tuas ações tenham sido um desastre, como foi de Pedro. Várias coisas que nós fazemos e que depois para consertar dá um trabalho, né? Porque somos precipitados, porque falamos o que não deveria falar, porque agimos e fazemos o que não deveríamos fazer, queremos fazer o que não deveríamos, queremos agir na nossa força, no nosso braço, queremos pegar a nossa espada e achar que vamos o quê? Salvar Jesus? Pedro achou que ia salvar Jesus? Pedro achou que ia derrubar lá uma legião de soldados? O que Pedro achou que ele era? Ele estava equivocado, na verdade é o medo, é o instinto. Ele estava amedrontado, com medo, e ali ele agiu por impulso. Mas essa palavra vem dizer que Jesus tem que estar sempre no controle de todas as coisas. Então, independente o agito que você possa ter, você consegue entender essa cena? Se você fosse Pedro, se você estivesse naquela situação e visse um monte de soldado com tocha, com espada, né, cheio de ameaça de ódio, será que você não ia pegar a espada e também tentar se socorrer, correr, fugir? Jesus está falando, não adianta correr. Apenas se coloque como um servo, amém? Não agora do sacerdote, mas o servo do sumo grande sacerdote, amém? Jesus Cristo, amém? Você é servo dele, então seus ouvidos sejam ungidos, para você não pegar mais a sua espada, amém? Às vezes a gente quer partir para cima, né? Às vezes a gente tem que se trancar. Eu lembro de uma cena, vou contar aqui, temos tempo aqui, contar uma cena que foi como se eu pegasse a minha espada e jogasse. Né? Houve uma confusão num prédio meu há muitos anos atrás com a minha esposa, com o vizinho, e o vizinho empurrou ela, né? O vizinho empurrou ela no elevador, e aí a minha esposa ficou brava, chamou a polícia, e daqui a pouco chegou a polícia e tinha que ir para a delegacia. E eu sei que se eu saísse do quarto eu ia pegar aquele cara e ia ligar. O que eu fiz? Eu me tranquei no quarto, parecia que eu fui o maior covarde de todos, né? Eu me neguei. Eu queria ir para cima, eu queria brigar com aquele homem, eu queria defender a minha esposa, mas tive que me trancar no quarto e assistir da janela a polícia, o delegado, minha esposa ainda fazer boletim de ocorrência. Eu tive que ficar quietinho, né? Para não perder a razão, para não pegar a minha espada e cortar a orelha daquele cara, né? E depois Deus honrou. Depois Deus, ele, quando você se nega, quando você obedece, quando você segura a onda, quando você engole o sapo, tá entendendo? Quando você não pega a sua espada para se defender, você está permitindo Deus agir na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer, amém? Que esse testemunho seja também um incentivo para você saber que as suas ações têm que estar sempre controladas pelo Espírito Santo, amém? Mesmo que isso venha te ferir, mesmo que isso venha fazer você se negar, parecer que é um covarde, né? O marido se escondendo no quarto. Não estou falando que o homem era grande que eu ia apanhar, não. Era magrinho, dava para eu pegar, você está entendendo? A minha espada era maior que a dele, mas não tinha jeito. Jesus falou, fique no quarto, não vá fazer barraco, não entre em confusão, eu não te chamei para isso. Amém? Tem muito valentão, né? Que na primeira oportunidade já
já pega a espada. Jesus está falando, guarde a sua espada, deixa ele agir na sua vida, amém? Vamos orar no nome do Senhor Jesus. Pai, queremos te agradecer, queremos te louvar, Deus. Obrigado por essa palavra, Senhor, que possamos sempre nos lembrar, Pai, que o Senhor está sempre no controle de todas as coisas, Pai. Pai, que cena, Senhor, que filme que vimos aqui. Jesus no meio de um exército, Pai, de romanos, Senhor, mas também um servo do sumo sacerdote. Pedro com uma espada, Senhor, meu Deus, e o sangue daquela orelha, aquela orelha sendo, Pai, arrancada, Senhor, e o Senhor com mansidão, Senhor, com amor, Senhor, com misericórdia, Senhor, restaurando, Senhor, curando aquele homem, Senhor, e dizendo para Pedro que Pedro estava errado, que Pedro deveria guardar aquela espada, mas depois vemos Pedro restaurado, Pedro obediente, Pedro agora totalmente cheio do Espírito Santo, fazendo o teu plano, o teu propósito, Pai. Então que assim possa ser na nossa vida, Pai. Queremos parar de errar, queremos parar de falhar, queremos parar de ser precipitado, Pai. Queremos parar de querer nos defender a todo momento com as nossas espadas, Senhor. Queremos ser obediente à voz do Espírito Santo, assim como era necessário na antiga aliança, Pai, um sacerdote receber, Senhor, o toque, Senhor, do sangue na orelha direita, que a tua unção também venha sobre os nossos ouvidos, Senhor, nossos ouvidos espirituais estejam, Pai, sensíveis e obedientes para ouvir a tua vontade, Senhor, porque esse teu querer, filhos obedientes, não impulsionados por emoções, não impulsionados, Senhor, pela força, pelo orgulho, Senhor, pelos seus próprios pensamentos, mas filhos que obedecem à direção do teu Espírito Santo. Fala conosco, abre os nossos ouvidos, que a tua igreja aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo, que a tua igreja, que os teus filhos, que os nossos irmãos aqui, Senhor, venham, Pai, ser tocado, Pai, aquele que estava desobedecendo, aquele que estava com seus ouvidos tampados, aqueles que não estavam dando razão, Senhor, para a direção do teu Espírito Santo, aqueles que estavam com as suas próprias espadas se defendendo, Senhor, que no nome de Jesus, Senhor, venham, Pai, aprender com a tua palavra, Pai, como o Senhor, Pai, repreendeu a Pedro, nos repreende também, nos ensina a sermos servos obedientes, que ouve a tua voz, que saiba manejar bem a palavra, mas a espada do Espírito, Pai, a espada do Espírito para realizar a tua obra e a tua vontade, que as nossas ações, que sempre possamos deixar Jesus guiar as nossas ações, amém? Em nome de Jesus, amém? Vamos fazer a oração final. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, amém? Se seus ouvidos foram tocados por Deus agora neste momento, seu coração sabe que você precisa de salvação, que você precisa de Jesus Cristo, amém? Então eu quero que você faça a oração. Jesus é o Salvador, Ele veio, Ele se entregou, foi necessário ser preso, foi necessário Ele morrer naquela cruz, para perdoar os nossos pecados, para nos comprar e para poder nos levar para o céu. Então se você ainda não tinha certeza da sua salvação, que você possa entregar a sua vida para Jesus, amém? Faça a oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, e a partir de agora eu declaro que Jesus Cristo é o dono, é o Senhor da minha vida. Eu quero, Jesus, aprender a ser guiado pela tua voz. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. A Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus, amém. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui ouvindo essa mensagem maravilhosa. Então, se você agora é guiado aí pelo Espírito Santo, se você ouve a voz do Espírito Santo, se você foi tocado, dê um glória a Deus aí. Saiba que essa mensagem do Evangelho foi preparada para você que está ouvindo essa mensagem hoje. Amém? Glória a Deus. A gente quer mandar um oi aqui especial para algumas pessoas, como já é de praxe, tá? Deixando aquele recado. Se você não sabe, nós estamos aqui ao vivo todas as quartas-feiras às 20 horas e aos domingos às 19 horas, tá bom? Mandar um oi aqui para Jaqueline Alves, Jaque, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E para o Fernandinho Superação, amém? Fernandinho, prazer estar aqui, irmão, glória a Deus. A gente quer aproveitar esse momento, tá? Para ofertar e dizimar, convidar você também a ofertar e dizimar. Se você não sabe como ainda, você pode entrar em contato com a gente através do telefone 13 99104 1117. Se você também tiver um pedido de oração, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você entra em contato com a gente, que a gente vai sanar a sua dúvida, a gente vai estar orando por você, intercedendo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida de como ofertar ou dizimar, entre em contato também com a gente através desse número, repetindo, é o 13 99104 1117. Se você estiver fora do Brasil,
tá? Você põe o mais 55 na frente. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia, por mais essa mensagem, Pai, por estarmos aqui em comunhão, Pai, ouvindo a Tua mensagem, Pai, a pregação do Evangelho, Senhor. Estamos querendo ouvir a Tua voz, queremos ser tocados, Pai, sermos guiados pelo Espírito Santo, Pai. Não mais agir, Pai, na nossa força, na nossa razão, Pai, na nossa lógica, mas confiar, descansar em Ti, Pai. Senhor, abençoa, Senhor, cada um que está ouvindo essa mensagem, que está vendo essa live, Pai, cada pessoa aqui nessa igreja, Pai. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada, Pai. Abre as comportas do céu, Pai. Derrama as mais ricas bênçãos, Pai, sobre cada um aqui. Em nome do Senhor Jesus, Pai, não deixa que nada falte, porque o Senhor é um Pai bondoso, Pai. O Senhor é Jeová Jireh, o Deus de provisão, Pai. Então continua nos mantendo e nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vou te convidar agora para a gente estar aí louvando ao Senhor mais uma vez. Amém? Deus, grava aqui, Aline, por favor. Glória a Deus, vamos estar orando, igreja, em nome de Jesus. Os irmãos estão preparando aqui. Estamos orando, amém, pelo nosso retorno aqui como igreja. Que você coloque a sua igreja, coloque a comunhão. Quero que você coloque a sua igreja, amém. As pessoas que virão para a igreja serem curadas, restauradas. Vamos orar por essa casa de Deus, por essa igreja, pelo grupo também ali de WhatsApp, grupo também do Facebook, há várias pessoas. Eu quero que você olhe junto comigo agora, amém? Isso é dar ouvido à voz do Espírito Santo, saber o que o Espírito Santo quer fazer, amém? Ele quer curar todos, Ele quer que todas as pessoas da igreja se sintam amadas, amém? Sem exceção, ou seja, as pessoas que virão, as pessoas que não virão, são todas importantes. Jesus, Ele é o mesmo, Ele opera aqui, opera ali, amém? Ele age. Então vamos orar para manter essa comunhão, manter essa aproximação também, no nome do Senhor Jesus, que você continue compartilhando, assistindo, mas queremos orar para que este culto, né, o próximo culto de domingo, seja algo tremendo, abençoado. Aqui nós vamos depois finalizar aqui e vamos continuar orando, vamos continuar clamando. Eu quero que você olhe no nome de Jesus, amém? Por cada casa, por cada família do Ministério Livre Acesso, amém? Há muitas pessoas ali representadas. Há 1000 e poucas pessoas ali no grupo, então eu quero que você olhe aquelas 1000 e poucas que representam suas famílias, seus lares, são muitas pessoas, que vai continuar crescendo, expandindo, amém? Comece a orar aí também, por cada casa, comece a orar aqui pelas famílias, sua casa, sua família, familiares teus que já entraram alguma vez, têm acesso ao link, amém? Que eles venham permanecer, amém? Mesmo que as pessoas vieram buscar a Deus na hora da dificuldade, a Bíblia diz que Deus é socorro presente na hora da angústia. Então muitas pessoas se aproximaram de Deus porque estavam com medo, estavam assustadas, mas vamos orar para que elas venham se manter, amém? Não ter apenas vindo buscar um alívio, uma cura, uma direção, mas não, que elas venham permanecer. Vamos orar para que a igreja venha permanecer cheia da presença, cheia do amor, cheia da graça. Nós queremos orar, Senhor, pela sua casa, nós queremos orar por essa família, Senhor. Cada lar que, Pai, durante esses 7 meses, Deus, continua aí nos assistindo, Pai, deram amém, Senhor, as orações, Senhor, a pregação, louvaram junto com a gente, pessoas que contribuíram com oferta, com dízimo, com orações, Senhor. Continua abençoando cada casa, continua abençoando cada família, continua abençoando, Senhor, essa família que pertence a Ti, Senhor. Abençoa, Pai, a Tua igreja, Pai, a questão perto, a questão longe, Senhor, a questão desse país, a questão de outro país, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Senhor. Vai abençoando, Pai. Nós consagramos, ó Deus, assim como uma orelha de um soldado precisa ser, Pai, precisa ser consagrada, nós queremos consagrar esse grupo a Ti, Senhor. Esse grupo só tem uma finalidade, esse grupo só tem, Pai, um propósito, exaltar a Jesus Cristo. Não é, Pai, colocar opinião política, não é colocar, Senhor, não é ser um canal de arrecadação de bens, de dinheiro,
dinheiro, de recursos, Senhor. Pai, não é propaganda, Senhor, não é vaidade, Senhor. Há só um propósito, exaltar o nome de Jesus, Senhor. Então, Pai, santifica esse grupo, Pai. Usa, Senhor, as redes sociais, Senhor, para podermos ir além, para podermos ir mais longe. Pessoas que não tiveram encontro ainda contigo, Senhor. Queremos te louvar, Senhor, porque por meio da transmissão, por meio da palavra, Pai, temos ido a Moçambique, a Angola, Senhor, a Timor-Leste, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, há tantos outros lugares agora, também na América Central, Pai, na América do Sul, Senhor. Pai, na Ásia, Senhor. Outros lugares estão recebendo sementes, outros lugares estão recebendo agora. Ah, Pai, a oração, Senhor. Isso é saber usar a espada do Espírito, Pai. É a Tua palavra, Pai, junto com fé, junto com intercessão. Nós oramos, Senhor, para que cada casa, cada família, Senhor, aqui perto ou longe, seja alcançada, seja abençoada por Ti. Pai, nós colocamos o culto de domingo, Senhor. Nos dá direção, Pai. Vem à frente, Senhor. Que o povo retorne, que o povo volte para a Tua casa. Volte a Te adorar, volte a Te servir, Senhor. Volte com disposição. Volte e traga mais vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós oramos por essa nação. Nós oramos pelos presidentes, pelos governantes, Pai. Nós oramos, Pai, para que a verdade venha prevalecer, a justiça venha prevalecer, Pai, para que Teu nome venha ser exaltado. Abençoa os lares, abençoa as casas, abençoa as famílias, no nome do Senhor Jesus. A Tua casa, a Tua família seja abençoada, amém? A sua casa, a sua família, você na sua casa, tenha a liberdade de levantar as suas mãos e declarar: minha casa é abençoada, minha família é abençoada, eu estou debaixo da unção de Deus. Diga isso, porque a unção de Deus está aí na sua casa, a unção de Deus está aí no seu lar, a unção de Deus está aí nesse carro que você for ver também, essa transmissão. A unção de Deus está contigo, então receba essa unção. Ela serve para outras vidas serem alcançadas, amém? Que a unção do Espírito Santo venha sobre ti, venha te ungir, venha te capacitar, venha te dar a revelação do teu chamado, daquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Você foi escolhido por Jesus. Jesus tem um plano especial para a tua casa, para a tua família, amém? Então receba o plano dele, receba a missão que ele tem para você, receba, porque você foi tocado por Jesus. Essa palavra te deu unção, essa palavra te deu autoridade, que essa palavra faça a você agir conforme o querer dele, a vontade dele, que milagres venham acontecer para ti, para a tua casa, para a tua família. Profetize pela fé, que a sua casa, a sua família vai servir ao Senhor, amém? E toda a sua casa, toda a sua família vão ser salvos. Profetize, porque essa é a vontade de Deus, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Louvar o Senhor.
Deus abençoe vocês, sua casa, em nome de Jesus.